Bom dia, meus amores. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje a gente vai dar início a mais uma aula de matemática, ok? Bom, então eu trouxe aqui uma frase para que vocês se sintam motivados a estudar, né? Porque a educação é importante, o estudo é importante, né? Muitas das vezes você só muda a sua realidade para melhor através da educação. Então, a educação, ela não tem preço e sua falta tem custo, né? Porque muita gente gostaria de estar estudando, né? De ter um estudo hoje em dia e na sua época não teve, né? Por exemplo, os nossos pais. Então, vamos aqui para o nosso assunto. Bom, o assunto de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre PA, ou seja, progressão aritmética. E na nossa aula de hoje a gente vai ver soma dos termos de uma PA. Bom, aí eu trouxe aqui uma historinha para vocês, né? Eu vou contextualizar esse conteúdo, mas essa história, ela é real, ela não é apenas uma história inventada, essa história realmente ela aconteceu. Então, é interessante que vocês conheçam um pouco de onde que veio esse conteúdo PA, né? Quem estudou ele e por que isso ocorreu. Bom, então Carl Friedrich Gauss foi um matemático que viveu de 1777 a 1855. Certo dia, quando Gauss era um estudante de aproximadamente 7 ou 8 anos de idade, seu professor, querendo manter o silêncio em sala de aula por um bom tempo, pediu que os alunos somassem todos os números de 1 a 100, ou seja, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, reticências, mais 99, mais 100. Ou seja, seria a progressão aritmética, né, dos números naturais que vão de 1 a 100. E aí, para a surpresa do professor, depois de alguns minutos, Gauss, né, que era uma pessoa super inteligentíssima, um menino, um estudante de apenas 7, 8 anos, ele disse que a soma era 5.050, né? O professor ficou surpreso, porque aquela atividade era justamente com o intuito de manter a turma ocupada, e ele conseguiu realizar essa soma em poucos minutos. E aí o professor questionou como que Gauss tinha feito esse cálculo, certo? Sim, e aí nesse cálculo realizado por Gauss, que foi esse matemático que ficou bastante conhecido na área da matemática e em outras áreas como a física, né, por desenvolver tais conhecimentos com precisão e rapidez, né, ele mostrou que para o professor como que ele tinha realizado. Então, no raciocínio do Gauss, o professor conseguiu perceber, né, que ele pegou a soma do primeiro termo com o último, ou seja, ele pegou o primeiro termo, que é 1, mais o último termo da sequência dele, que era 100, e somou. Quando ele fez essa soma, deu 101. E aí ele pegou de novo o segundo termo com o penúltimo termo, ou seja, 2 mais 99. Ele observou que essa soma também dá 101. E aí ele pegou o terceiro termo e somou com o antepenúltimo, ou seja, 3 mais 98, né, que é o número que o antepenúltimo número dessa sequência. Então, ele observou que essa soma também dá 101. Né? E assim ele realizou todas essas sominhas e ele observou que em todas elas vai dar 101. E aí ele já pôde concluir que bastava ele somar os dois termos equidistantes, né? 2 a 2 termos equidistantes dos extremos, que essa soma ela seria igual à soma dos extremos, que é 101 neste caso. Ou seja, se ele pegar o número 1, que está localizado na primeira posição, e pegar o último número, essa soma ela vai dar 1, como aí vocês podem ver. 1 mais 100, no caso, vai dar 101, e assim sucessivamente. Então, aqui eu trouxe para vocês que é justamente uma propriedade da APA, né, do estudo de PA. A soma de dois termos equidistantes, os extremos, ou seja, dois termos que se encontram à mesma distância do extremo de da sequência, no caso, é igual à soma dos extremos, que é 101 neste caso, ok? Bom, aqui veja na imagem, eu trouxe aqui a imagem para vocês entenderem melhor o que foi que Gauss fez. Bom, observem aí que a gente tem a sequência de 1 a 100. Essa sequência ela é finita, porque eu consigo conhecer todos os termos, todos os números da minha sequência.
Então, eu representei por reticências os demais números que estão compreendidos entre 5 e 96, mas eu sei que são os números que estão compreendidos entre 5 e 96. Aí, eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4, até 100. E aí, quando ele foi somar, ele pegou o número 1, e somou com o número 100. Essa soma está representada bem abaixo. Pegou o número 2 e somou com o número 99. Pegou o número 3 com 98. O 4 com 96. O 5 e assim com 97, desculpa. E o 5 com 96 e assim sucessivamente. Então, essa soma, como ele tem 100 números e ele está pegando 2 a 2, no total ele vai ter quantos pares de números? Ele vai ter 50 pares, porque se ele está pegando 2 a 2, é como se ele pegasse os 100 números e reduzisse pela metade, ok? Então, no total, ele vai ter 100 somas iguais a 101. Então, Gauss concluiu que era só pegar esse número e multiplicar pela soma que ele tinha. Então, se todas as somas vai dar 101 e esses pares ele conseguiu ordenar, ele conseguiu 50 pares, então ele vai multiplicar 50 vezes 101, que é igual a 5.050. Então, esse era o raciocínio de Gauss, que se tornou muito importante no estudo de PA, ok? E aí, ele é um matemático muito importante, né, entre outros conteúdos, e se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar mais sobre eles, vocês vão encontrar coisas interessantíssimas, ok? Então, tenham essa curiosidade, pesquisem um pouco mais, tá certo? Bom, então, aí a gente pôde perceber depois, né, outros matemáticos, os estudos que vieram posteriormente, puderam perceber que a gente poderia generalizar, ou seja, colocar para todo enquanto que é o cálculo, tudo enquanto que for relacionado ao cálculo da soma dos primeiros termos de uma PA, certo? Seja ela finita ou infinita. Então, a gente pode utilizar uma fórmula, que essa fórmula a gente diz que a soma é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Ou seja, se tem uma questão e a questão me pede que eu faça, que eu realize essa soma, justamente a soma que Gauss realizou, eu posso aplicar essa soma que ele fez assim, através do raciocínio lógico, através de uma fórmula. Basta que eu utilize essa fórmula. Sn é igual a 1, primeiro termo, mais o enésimo termo. O enésimo termo, gente, o enésimo termo é o termo que você está querendo calcular. Por exemplo, se eu te peço para calcular os 50 primeiros termos de uma PA, o AN, nesse caso, será 50, certo? E o N é o número de termos, no caso, 50 termos, ok? Dividido por 2. Então, a gente tem, onde já foi explicado, né? A1, primeiro termo, AN, enésimo termo, o N é o número de termos, e o Sn, logicamente, que é a soma dos termos, certo? Aí eu trouxe uma questão assim para vocês, que é aplicando, como é que a gente aplica essa fórmula. Então, a questão diz, calcule a soma dos 50 termos primeiros que formam uma PA, ou simplesmente calcule a soma dos 50 primeiros termos de uma PA. Aí a PA, no caso, aí é a PA formada por 2, 6, reticências, tarará, ou seja, uma PA infinita. Bom, a gente vai aplicar a fórmula. Então, a fórmula é Sn igual ao primeiro termo mais o enésimo termo multiplicado por n dividido por 2. Né? O A1, que é o primeiro termo, que eu vou precisar conhecer quem é justamente o primeiro termo que está localizado na primeira posição da minha sequência, da minha PA. Ou seja, nesse caso aí é o 2. A razão, gente, baste que eu pega o segundo termo e subtraia o primeiro termo, ou seja, o termo anterior a ele. No caso, eu pego 6 menos 2, que é igual a 4. Então, a minha razão nessa questão aí é 4, certo? E o N é a quantidade de termos que eu quero calcular. Então, se a questão me pede para que eu calcule a soma dos 50 primeiros termos, então o N, no caso, seria 50, certo? Então, a gente vai aplicar na fórmula, vai substituir. Então, eu peguei, substituí aí certinho. Então, S de 50, porque o N é 50. Eu quero saber a soma dos 50 primeiros números. S50 é igual, abre parêntese, 2 mais
a 50 vezes 50 dividido por 2. Eu não sei eu não conheço ainda o meu termo que corresponde ao A50. Eu preciso conhecer, então, para isso eu vou aplicar a fórmula do termo geral, que é a n é igual ao primeiro termo mais, abre parêntese, n menos 1 multiplicado pela razão. Então, eu calculei do ladinho aí, só substituir. Então, se eu estou querendo calcular o A50, eu vou substituir o N por 50, certo? E o A1, logicamente, que é 2 e a razão é 4. Fazendo essa continha, fazendo a soma, a multiplicação, eu vou chegar em 198. Então, o A50 é equivalente a 198. Então, eu volto a substituir na fórmula de novo e vai ficar S de 50 é igual, abre parêntese, 2 mais 198, porque 198 é igual a 50 vezes 50 dividido por 2. Realizando as operações necessárias, eu vou chegar aqui a 50 é igual a 5.000, certo? Então, prestem muita atenção, vou mandar o PDF dessa resolução lá na sala de vocês, aqui no grupo de WhatsApp. Vocês vão ver, quero também que pesquisem outras resoluções, exercícios de aplicação desse conteúdo, porque próxima semana, né, no caso, a nossa próxima aula, no caso, na sexta-feira, eu já vou trazer uma lista de exercícios para vocês praticarem, onde eu vou cobrar sequência, termo geral de uma PA, o que é uma PA, certo? A soma dos primeiros termos de uma PA, tudo isso, certo? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.